Fala galera que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Espero que você esteja feliz, animado aí para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 12 de outubro, 7 da noite aqui no domingo. Mais um domingo aqui fazendo um vídeo para vocês. Provavelmente esse vídeo vai sair na terça ou na quinta-feira da semana, então fico feliz que você esteja aqui comigo. Antes de começar esse vídeo, por favor, cara, já se inscreve aqui no canal, dá o seu like, cara. Dá seu like, custa nada para você e faz uma puta diferença para mim. Então dá o seu like aqui, faz seu comentário se você achar alguma coisa pertinente. Realmente a gente vai se engajando e vai criando mais conteúdo para mais pessoas, até porque quando você interage, mais esse vídeo vai para mais gente e a gente vai criando uma comunidade bacana. Além disso, antes de eu falar também do vídeo, quero lembrar você que a gente tem uma comunidade dos fundadores, tá? Se você clicar no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, você vai entrar num grupo de WhatsApp de fundadores sem custo nenhum, cara. A gente está criando uma comunidade realmente para trocar figurinha, trocar experiência e poder se ajudar realmente e se aproximar para criar essa comunidade mais forte de fundadores que a gente precisa de gente para trocar ideia. Beleza? Galera, o vídeo de hoje eu quero falar sobre, provavelmente você está vendo aí no título, mas eu quero falar do porquê se vale a pena ou não e porque eu decidi empreender no mercado de marketplace, né, em vez de fazer um SaaS, em vez de fazer uma coisa, sabe, no mundo startup, o SaaS se tornou o padrão, né, se tornou o tradicional, e eu acabei decidindo pelo marketplace e não me arrependo nenhum segundo por isso, e tenho aqui uma certa teoria de que provavelmente muita gente que é do SaaS, hoje, depois de já ter a empresa, etc, e faturar, enxerga o marketplace como um puta potencial de crescimento e eu sei disso, porque, enfim, vou explicar aqui nesse vídeo. Mas vamos lá, cara, quando lá atrás a gente decidiu construir o marketplace, cara, a gente fez um SaaS inicialmente. A gente tinha lá em 2020 uma empresa que, né, uma tentativa de empresa que fazia basicamente uma conexão, na verdade a gente tentava fazer uma plataforma que conectasse as construtoras com prestadores, com lojas de material de construção e que a construtora solicitava o que precisa e a gente e os fornecedores iam cotando. Só que apesar de ser um conector, apesar de ser uma espécie de marketplace, a gente vendia SaaS, né? Então a consultora pagava X reais por mês para ter acesso à plataforma e os fornecedores. Fiquei 1 ano e meio tentando esse negócio. E, cara, a gente não faturou, assim, para não dizer em um ano e meio nada, a gente faturou aí na casa de provavelmente R$ 1.000 ao longo desse período inteiro, cara. Foi algo, assim, ridículo. E tem outra, que é aqui que eu acho que o SaaS, as empresas do SaaS, eles olham para esse mercado e falam, puta que pariu, eu podia estar ganhando isso também, essa fatia, né? O SaaS, cara, querendo ou não, ele te limita a precificação que você vai poder fazer nas empresas. Então, vou cobrar ali R$ 200 por mês, R$ 1.000 por mês. Beleza, por mais que você tenha um ticket alto, baixo, você tem uma limitação. E essa limitação é o quanto você consegue ser remunerado por aquele cliente. E aí você, depois daquele cliente ali dentro, você tem que fazer uma estratégia de manter esse cara ali dentro de tal maneira que ele não dê churn em você e de tal maneira que ele se mantenha por mais tempo e você tenha o que a gente chama de LTV mais longo e que aquele cliente de tal maneira queira comprar outros produtos de você caso você tenha. E eu não estou dizendo que isso é ruim, eu só estou dizendo o seguinte, nessa época eu olhava as cotações de material de construção que eu fazia para as construtoras e era na casa tipo de milhões e milhões de reais. E eu cobrava R$ 169 por mês para a pessoa. Eu falava, cara, o que eu estou fazendo na minha vida? O que eu tô fazendo da minha vida? E aí eu falei pro meu sócio, o Gustavo, eu falei, cara, peraí, a gente tá vendo uma puta fatia de mercado, né, em questão financeira, passando do nosso lado, e a gente não tá pegando nada, porque, pô, 169 versus, entendeu? Alguns milhões de compra de aço, por exemplo, não é assim, não é nada, é pífio, né? Então a gente tentou comprar e vender material de construção. Pois se eu comprar e vender e tal, tentar um preço mais bacana. Só que no material tem um negócio que, a depender do nicho que você entra, por exemplo, se for entrar para incorporadores,
você, quanto maior o tamanho da compra, mais a margem já é exprimida dos fornecedores, né? Porque a compra é grande. Você tentar colocar um fee, um take rate da compra para você, para entrar um intermediário, você está aumentando o custo desse comprador. Então a gente tentou durante um bom tempo fazer isso e não deu certo. Então meio que, beleza, não significa que marketplace não funciona. Ali a gente se tocou que talvez esse nicho não funcionava e a gente começou a ir para um outro nicho que era o de mão de obra e reforma. E ali a gente começou a fazer os testes e tal. E qual que é a grande magia do marketplace? É que o céu é literalmente o limite. Porque eu sei que você tem as dificuldades de venda, porque a cada mês você tem que vender muito. Então, se você tem um potencial de vender, você consegue gerar um caixa muito grande. Porque por mais que você não seja gigantesco, como um SaaS demandaria ser, né, para você ter bastante faturamento, você precisa ter bastante clientes. Né? No marketplace, não necessariamente. Então, a depender do teu modelo, como é o meu caso, o ticket médio, você faz algumas vendas, você já gera muito caixa. E isso foi maravilhoso pra gente. Então, uma coisa que eu falo pra você é o seguinte: não tenha medo de vender desde o dia zero. Não tenha vergonha de vender daquilo que você... Nem que você não tenha nenhum produto pronto. Você só vai saber real qual que é o teu produto a ser vendido, qual que é o teu produto real, que o cliente definitivamente vai usar, se você vender. E tentar vender esse produto. Então, hoje a gente só vai atingir o faturamento que a gente espera ter, porque lá atrás a gente vendia meio que, assim, foi aprendendo, eu não sabia vender, eu não sabia o que era spin selling, eu não sabia o que era funil de vendas, eu não sabia o que era receita previsível, eu não sabia o que era SDR, BDR, closer. Eu só ia lá e vendia, cara, e aí eu começava a consumir conteúdos de vendas para eu aprender a fazer. Mas, sinceramente, cara, se você acha que você não vai ter culhão suficiente para diariamente estar pensando em vendas para o seu negócio, é melhor nem começar mesmo. Porque não é um bagulho fácil, cara. Por mais que você seja SaaS, marketplace, empresa de consultoria, qualquer coisa, se você não decidir vender todos os dias, você vai quebrar. A empresa ela pode faturar 1 bilhão por ano. Se ela decidir parar e desligar o time de vendas dela, ela simplesmente quebra. Não existe empresa que vive sem vendas. Parece um negócio meio clichê, mas é verdade. Então, lá atrás, quando a gente não tinha todos os processos do nosso marketplace atualmente, a gente só foi vendendo tanto que a Zins, quando a gente tentou focar no serviço de reforma e obras, a gente vendeu meio que como se fosse uma construtora. Então eu fazia um orçamento, fechava o orçamento e contratava uma construtora. Então no fim eu era uma empreiteira, uma consultora, no fim do dia eu era isso. E aí a gente foi melhorando, a gente foi saindo, a gente foi tendo vários e vários problemas. Várias obras, infelizmente, a gente deixou na mão. Então, assim, no começo foi tudo muito desgastante, foi tudo muito difícil. Só que você só vai construindo um produto decente quando lá atrás a gente começou a decidir realmente vender. Então, para de ter vergonha de vender seu produto, para de ter medo, sabe? Um medo meio ridículo de contar a sua ideia para alguém e alguém você achar que alguém vai copiar. Cara, um balde de ideias vale 1 centavo de real. Porque literalmente não importa a ideia, importa você pegar, tentar planejar, executar essa ideia e aí começar a tentar vender esse produto. E use isso a seu favor. Realmente passe essa ideia à frente, vai pegando feedbacks dessas pessoas e vai melhorando. Então se você achar que eu vou contar, se eu contar para fulano ciclano, ele vai tentar bugar minha ideia. Cara, se for para roubar aqui, cara, era para ser. Mas, assim, 98, 99% das vezes você vai contar, a pessoa às vezes até pode achar uma boa ideia, ela não vai executar porque ela tem 1000 outras coisas para fazer no dia dela. Pensa que a gente está todo dia resolvendo um monte de pepino, tem contratação para resolver, tem manutenção de funcionário para resolver, tem escritório para resolver, tenho que atender um cliente, não só eu, né, o time, a gente tem que atender cliente, a gente tem que achar novas soluções para os prestadores de serviço. Então, não tem como eu achar do nada, eu pegar alguém me contar uma ideia, eu tentar roubar a ideia dessa pessoa e começar um negócio do zero. É um negócio que vai me tomar muita energia e muito tempo. Por que você acha que existe M&A no mercado, que é compra, é o formato de aquisição de uma empresa de outra? Exatamente porque os empreendedores sabem, os empresários sabem, que é mais barato comprar aquela empresa do que executar do zero.
Eles sabem essa conta tá calculada, e tanto que vale, às vezes, pagar alguns milhões para ou ter aquela empresa ou ter aqueles empreendedores. Então, assim, tira essa mentalidade de que, primeiro, né, vender é só quando o produto estiver pronto. Essa é a primeira chave que a gente tem que tirar da cabeça. E a segunda é fale isso para as pessoas, conte as suas ideias para as pessoas, senão você sempre vai ficar aí parado achando que o que eu estou fazendo aqui no canal do YouTube é genial, sendo que a única diferença entre mim e você é que eu comecei e eu simplesmente defini que eu vou continuar. É a única diferença, porque meus vídeos são simples, não tem edição. Agora a gente está começando a pensar em melhorias do canal, a Carol inclusive me ajudando. Então, assim, a única diferença entre mim e você é essa, porque eu tô filmando pelo meu celular, não tenho nenhum tripé, eu tô colocando no meio de um negócio de tesoura. Então, assim, sinceramente, é basicamente isso. E o Marketplace em si, pra gente não fugir tanto do assunto, me traz a oportunidade de crescer muito de um ano para o outro. Ele não depende de pequenas vendas. A gente vai crescendo e é quase que cumulativo. Então eu vou crescendo de tal maneira que, às vezes, um mês eu consiga trazer literalmente, sei lá, se eu estava trazendo faturamento de 100 mil por mês em média, de repente eu posso ter 300 mil no mês seguinte. Aí você pode voltar para mim, tá, Yuri, mas e os meses que você também tiver baixa? Ao invés de estar tendo uma média de 100, aí você tem 50. Aí você vai criando artifícios de proteção. Primeiro, você não gasta que nem um idiota. Se você sabe que você pode ter esses percalços, você tem que gerar caixa, você tem que deixar caixa para sua empresa, de tal maneira que quando você precisar segurar um pouco as contas, você tem caixa saudável para pagar um mês talvez não tão agradável. Assim como também o SaaS vai ter muito churn, às vezes da noite para o dia, e acontece, cara. Só que aqui eu fico muito mais feliz que o churn, para a gente, primeiro que ele está muito controlado, a gente tem um churn médio de 2% ao mês, extremamente controlado. Poderia ser melhor? Poderia. Mas assim, tá super saudável. E quando eu tenho um mês de baixa, no mês seguinte eu consigo recuperar facilmente. Mas eu consigo recuperar. Então, assim, eu não estou fazendo uma guerra de marketplace versus SaaS, eu só estou contando porque para mim vale mais a pena. E eu acho que se você está pegando esse vídeo para talvez fazer a tua ideia ir para frente, eu realmente recomendo que você simplesmente comece e vá. Porque o marketplace traz essa oportunidade, você vai ter os seus desafios. Geralmente o investidor não gosta tanto de investir em marketplace porque tem esses riscos. Ele quer saber de previsibilidade, ele quer saber de baixo risco, ele quer saber de mitigar risco. Então, eu entendo eles. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que construir o que a gente está construindo é muito mais difícil. Então, sinceramente, ainda mais hoje no mundo da tecnologia, que o produto, a tecnologia em si, ele já não é mais tanto barreira de entrada. Essa é a verdade. Eu estou tirando aqui da frente, obviamente, grandes construções, como agora as empresas do Google, por exemplo, estão focando em computador quântico, como se fosse que é a próxima fase da computação, né? A gente não vai entrar nessa guerra. Então a gente acaba, como meros mortais, a gente acaba entrando numa guerra aqui de qual produto eu consiga criar uma barreira de entrada para que outros concorrentes não entrem tão facilmente, e ao mesmo tempo eu tenho que criar alguma coisa que eu tenha capacidade de criar, ou seja, financeiramente, tempo, questões técnicas, né, o background técnico. Então, cara, eu acho que existem sim os desafios, existem sim as dificuldades, mas eu gosto muito das oportunidades que o Marketplace me proporciona, o ecossistema que a gente constrói. E tem um último ponto que eu quero falar antes de terminar esse vídeo. Não esqueça que quando você for construir um Marketplace, você vai ter um desafio que o SaaS nunca vai ter. O SaaS nunca vai ter esse desafio. Você sempre vai ter que construir duas empresas ao mesmo tempo quando você está fazendo Marketplace. Por isso, se chama Marketplace. É você conectar uma ponta com a outra. Se tem uma conexão de uma ponta com a outra, logo você tem que atender usuários do tipo 1, então vamos pensar aqui em sellers, e você vai ter que criar features e produtos e novidades para o tipo 2, que são os buyers. Então, o tempo todo fazendo essa ponderação. Mas tu concorda que só por conta disso já torna o teu negócio já torna um poder de valuation muito maior? E por isso que eu sou muito contente de estar construindo o que a gente está construindo. E termino aqui o vídeo a te convidar de tirar, cara, todas essas amarras que você tem, pessoais e conservadoras, de que a gente não pode, enfim,
não deveria estar fazendo e vai lá e faz e simplesmente começa. Se lá atrás, há 5, 6 anos atrás, eu simplesmente se eu tivesse não decidido começar alguma coisa, agora eu estaria ainda provavelmente arrependido de não ter feito. Se arrependa daquilo que você fez e não daquilo que você não fez. É mais fácil pedir desculpa do que pedir licença. Então simplesmente começa e depois você vê o que vai acontecer. E o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Se inscreve aqui no canal, dá o seu like. Se você tá fazendo marketplace, cara, comenta aqui, eu quero saber qual é o marketplace para eu pesquisar e conhecer um pouquinho mais. E não esquece também de entrar na comunidade de fundadores pra gente trocar figurinha e experiência lá. Fechou? Tamo junto, é nóis. Abraço, até a próxima.